Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se glorifiar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nós lemos até o versículo 8. Oi, pessoal. O pastor Parque, ele fala para nós ministros para loucamente fazer comunhão, e se você pregar o dia inteiro, você vai ficar com dor de garganta. Eu, desde de manhã até a noite, eu faço comunhão, mas eu ainda não fico com... Eu ainda não sinto dor no corpo, né? Mas eu só sinto, assim, um pouco de dor na garganta. Por 7 dias, Deus permitiu essa conferência, e foi uma conferência muito abençoada. Primeiro, porque tem o coral, o pastor fica muito feliz. Quando o coral canta, o pastor fica sentado ali, e quando a gente vê, ele fica com lágrimas no canto do olho. E eu posso ver ele derramando as lágrimas. O coral Graças. Eu vejo eles alegrando ao pastor. E também cada um escutando o evangelho, as pessoas recebendo a salvação, ele também fica emocionado. Ontem ele fez a gravação do culto de internet e apareceu um participante especial, convidado especial, e ele já tem uma certa idade. E ele era uma pessoa que tinha saído na faculdade de teologia, mas esse casal recebeu a salvação, e porque eles gostaram tanto do evangelho, eles chamaram os seus familiares e pregaram para eles. Então, ontem apareceu esse convidado especial. Eu fiquei muito emocionado no meu coração. Uma pessoa trocar o coração, e até esse coração ser formado. Não é formado assim pela vontade do ser humano e ele sozinho, mas acontece pela vontade de Deus. E assim como quando eu recebi a salvação, o meu coração ficou emocionado e agradecido. Na época da conferência, eu fiz comunhão com algumas pessoas. A situação delas era como a da mulher samaritana. Mas conversando com elas,
Elas ainda têm o seu método, o seu caminho. Elas sentem que se elas fizerem alguma coisa vai dar certo, porque elas têm alguma coisa que elas conseguem guardar no coração. Então, mesmo que elas estejam na situação da mulher samaritana, mas no coração delas, elas ainda têm esperança em alguma coisa. Isso é o que o ministro trabalha, né? Porque a situação é a mesma, mas o coração não chega naquele nível. Então, através da palavra, Deus, eu queria mostrar para elas que Deus já deixou elas naquela situação da mulher samaritana, né? Se elas perceberem isso, o coração delas muda. E se encontrando com o coração de Jesus Cristo, elas podem ficar felizes. Essa vez, por causa do MERS, as pessoas os irmãos falaram, por causa do MERS as pessoas não vão vir, né? E convidou as pessoas. Mas Deus fez tudo de uma forma assim, boa, né? Porque mesmo que tenha o MERS, quando eu vi uma irmã, por causa do MERS, o evento dela foi cancelado e todos os dias ela veio e escutou a palavra. E eu tive o coração, realmente, até isso daí é bom, né? Ontem o pastor, pelo FaceTime, a gente conversou. Eu não sou muito acostumado a isso, né? Por isso. Então, há alguns dias, à noite, bem tarde da noite, de manhã, né? Ele me ligou. Então, como era a primeira vez que eu estava recebendo a ligação do pastor pelo FaceTime, eu não sabia que era, né? Era por câmera. Aí eu atendi e o pastor me chamou e falou, vem comer aqui na minha casa. E era a hora do café da manhã e ele sorrindo. E ele mostrou os pratos assim de acompanhamento da mesa e falou, vem logo. Sim, muito obrigado, né? E aí a gente riu. Aí ele falou, até daqui a pouco. E aí eu desliguei o telefone. Enquanto a gente estava se falando no telefone, eu não sabia. Depois que eu desliguei o telefone, eu tava assim para vestir a minha camisa. E eu só tava com uma roupa de baixo, né? E sem me lembrar disso, eu só tava ali na câmera, né? Mostrando essa minha imagem. E depois que eu desliguei o telefone é que eu me lembrei disso. Se eu tivesse percebido isso, eu não ia deixar, né, aparecer embaixo, só ia refletir o meu rosto, né? Mas daqui pra frente, ontem a gente conversou pela câmera. Eu acho que frequentemente agora ele vai me ligar, né, Então eu tenho que me acostumar, me ligar, continuamente usar o telefone dessa forma. Então, frequentemente, quando o pastor Parker ele tá próximo, a gente pode conversar direto. Aí ele falou, eu tô bem saudável, né? E eu fiquei muito agradecido. E, e no e faz 2 meses que eu tô aqui na igreja de Gangnam. Eu fiquei muito feliz. Só de me lembrar daquele tempo, meu coração, ele bate forte. Ficando 2 meses na igreja de Gangnam, eu fiquei muito feliz. Eu até então fiquei em Daejeon, não estava conseguindo ministrar bem, estava como irmão. E o servo me chamou, através do servo, e eu fiquei 2 meses em Gangnam. Naquele tempo parecia que eu estava sonhando. Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu estou aqui nesse lugar? Mas não foi só nesse momento, agora também é assim.
Até agora eu também não sei por que eu estou aqui. Mas eu, ficando 2 meses com o pastor, no começo, quando eu vim aqui, eu vim para passar como irmão. Aí passou 1 semana, 2 semanas. Eu participei da reunião de pastores, fiquei ao lado do pastor, escutei a pregação, orei, fazendo comunhão com ele. Eu fiquei muito feliz. E eu fiquei muito agradecido. E assim eu mandei uma mensagem para o pastor Kim So-hun. E veio a resposta. Sabe qual foi a resposta? Fica sentado lá no canto. E aí, quando o servo fala, sobe e vem aqui escutar. Então, quando ele fala, desce, então desce de novo. Eu espero que você viva escutando a palavra do servo. E veio essa mensagem para mim. Então a posição de um servo é estar ali embaixo. O pastor, ele nunca partiu dessa posição. Semana passada, o pastor, ele falou que Satanás faz o trabalho de estabelecer o coração do ser humano. Mas Deus, ele faz o trabalho de abaixar o nosso coração. Por isso, através do nosso servo amado, ele abaixa o nosso coração, ele briga, ele entrando em atrito com a gente, eu posso ver ele abaixando o nosso coração. Até agora, a vida que eu tive e a vida que o pastor tem, eu refleti. E eu, por muito tempo, eu vivi diante do homem. E o pastor, ele viveu diante de Deus. Porque eu vivi diante do homem. Porque ele vive diante de Deus. Ele tem paz, tem força, ele tem coragem, tem liberdade. E ele não precisa ficar olhando para os homens. Porque eu vivi diante dos homens, eu ficava olhando para o homem, né? Eu tinha que espiar como eles estavam me olhando, eu tinha que fazer alguma coisa bem. Então, se eu fizesse algo bem, eu ia ser reconhecido. Se eu não fizesse, eu achava que ia ser desprezado e rejeitado. Eu sempre estava preso no pensamento que eu tinha que fazer bem. Então, meu coração não podia descansar. E porque eu vivia diante do homem, se alguém me reconhecesse, eu me estabelecia, eu queria ficar numa posição alta. Então, como eu estava vivendo assim, mas esse servo, porque ele vive diante de Deus, se alguém está me reconhecendo ou não, ele se estabelecer, ele ficar exaltado. Não, ele não faz isso. Ele jogou fora a vida por ele mesmo e somente pelo Evangelho, somente pelo Senhor. Ele pôde jogar fora essa sua própria vida. Um dia, ele falou, né? Sabe por que eu não posso levantar meu coração? Deus, mesmo fazendo esse tão grande trabalho, tem um motivo de eu não poder estabelecer meu coração. Se eu somente olhar como Deus está trabalhando, então, eu posso me estabelecer pensando que sou eu que estou fazendo alguma coisa, mas se eu olhar para um outro lado, eu não tenho capacidade de estar aqui nessa igreja de Gangnam como pastor. E se olhar por um outro aspecto, eu sou uma pessoa que não posso segurar os irmãos da igreja de Gangnam. Essa palavra que o pastor estava falando começou a se renovar no meu coração. Pastor,
realmente ele vive com esse coração. Embora eu esteja aqui nesse lugar agora, mesmo que eu possa falar a mesma coisa, mas até ter esse tipo de coração, como eu posso? Eu posso até imitar. Não, eu penso, né, assim, essas coisas. Por isso, se eu viver diante de Deus, se eu for me ver diante de Deus, eu sou uma pessoa que não posso falar nada. As pessoas têm muitos pensamentos, elas querem externar o seu pensamento, elas querem mostrar o que elas sabem. O motivo das pessoas quererem falar a sua opinião é porque elas não estão diante de Deus. Fiquem diante de Deus. Vivam diante de Deus. Se você viver diante de Deus, independente de alguém me reconhecer ou não, não vai fazer diferença. Se eu viver diante de Deus, Deus é quem vai abençoar e vai se preocupar e cuidar da nossa vida. Mas se os irmãos não viverem diante de Deus, mas porque estão diante do homem, sempre têm medo, sempre ficam presos, sempre ficam amarrados, ficam vivendo uma vida assim pela carne. Por muito tempo eu vivi diante do ser humano. E eu queria sempre fazer alguma coisa bem. Mas esses momentos foram muito agoniantes, foram difíceis. Mas Deus acabou com esse momento. Quando que acabou esse caminho? Não é só porque é o fracasso que acaba. Então, eu fracassei ministrando. Então, mesmo não tendo caminho nem condição, mas porque no coração não acabou esse caminho, Satanás continuamente, eu pude ver eu vivendo continuamente sendo arrastado pelo pensamento que Satanás me dava. Deus, ele queria consertar o caminho do meu coração. Mas eu me encontrando com os irmãos e fazendo comunhão com eles, tem uma coisa que normalmente eles estão presos. Antes, quando a gente recebeu a salvação, nós estávamos presos aonde? Estávamos presos no pecado, não é verdade? Estávamos presos na nossa pessoa. Ai, falta oração. Ai, falta esforço. Ai, eu não consigo ler muito a Bíblia. Ai, eu não consigo viver conforme a palavra. Ai, eu não tenho fé. Então, quando eu vejo, se eu somente preencher as minhas falhas, parece que eu vou poder ter uma boa vida espiritual. Então, as pessoas, elas ficam se arrependendo assim, né? Ai, eu quero melhorar, eu quero me esforçar, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, parecendo que vai dar certo. Eu vivi desse jeito, mas depois eu descobri o quê? Nada disso se torna problema. Tem que receber o perdão dos pecados para ser uma coisa importante, não é? Então, depois que a gente recebe o perdão dos pecados, se a gente se tornar um com Deus, desde então, a gente pode experimentar Deus nos conduzindo, mesmo não sabendo orar bem, mesmo não lendo bem a Bíblia, mesmo que faltando esforço, mesmo não fazendo bem, mesmo tendo fraqueza, mesmo sendo mal. Se eu receber a salvação e me tornar um com Jesus Cristo, nada se torna problema. Então, Jesus Cristo está comigo. Não é que eu tenho que fazer alguma coisa para preencher a minha vida espiritual. É Jesus Cristo que tem que fazer, amém? Então, a gente recebeu a salvação.
E depois que a gente se encontrou com Jesus Cristo, há um tempo, alguns dias atrás, eu conversei um pouco com meu filho. Por que você está vivendo assim, carnalmente, seguindo o seu pensamento? Isso daí não é vida de uma pessoa que recebeu a salvação. Isso daí não é o coração de Jesus Cristo. O pai, quando era da tua idade, eu recebi a salvação e eu gostava tanto do evangelho, eu pregava para as pessoas. E eu fui tão feliz com isso. Aí meu filho falou. O que o meu filho falou? Pai, é porque você queria se tornar pastor, por isso que para você foi legal. Antes de eu receber a salvação, eu frequentava a, a igreja, né, presbiteriana, e estava no seminário deles. E eu escutei o evangelho e recebi a salvação. Para escutar o evangelho, eu fui procurar onde? Eu fui para a igreja principal de Seul. E quem é que estava lá naquele tempo? Então, a primeira pessoa que eu me encontrei foi o pastor Cho Sung-han. Eu estava recebendo treinamento e eu me encontrei com ele. Aí eu recebi treinamento e depois de uns dias eu fui para a igreja Cheir e ele estava ali. Eu não sabia disso. Ele estava recebendo treinamento para o seminário. E o pastor Cho Sung-han, ele ficou tão feliz. E ele perguntou, você recebeu minha carta? Eu falei, não. Aí ele falou, Deus, mais do que mandar carta, ele mandou uma pessoa, né? E ele ficou tão feliz em me ver. E quem é mais que estava no seminário? O pastor Cho Gyu-yong. Ele também estava recebendo treinamento. Aquele pastor, ele é da minha terra natal. Naquele tempo ele era bem baixinho, né? Ele nem conseguia aguentar, ele não conseguia nem alcançar o pedal da bicicleta. E eu me lembro, né, que ele era da minha região e eu lembro da imagem dele, que ele era baixinho e não alcançava o pedal da bicicleta. E eu vi eles no seminário e eu fiquei com tanta inveja deles. Eu fui para a igreja para receber salvação, mas quando eu vi eles ali recebendo treinamento, eu fiquei com tanta inveja. E depois que eu recebi a salvação, eu tive o coração de querer ir para o seminário, né? Aí um dia eu saí para as férias, eu fui para a igreja. Naquele tempo, o pastor que estava em Pundang, ele, antes de ir para ministrar uma igreja, ele estava recebendo treinamento. E ele estava indo num lugar e ele testemunhou. E eu queria ir para o seminário, mas Deus falou que era cobiça. Por isso Deus esvaziou meu coração. Eu tinha o coração de querer ir para o seminário. Por que ele está falando isso para mim? Será que ele descobriu meu coração? Então, na volta, eu fiquei pensando continuamente, né? Por que Deus permitiu eu escutar isso através desse irmão? Quando eu vi o meu coração, você também tem cobiça. E naquele tempo, eu esvaziei meu coração. Eu joguei fora o meu coração de ir para o seminário. E porque eu gostava só do evangelho, sempre que eu tinha tempo, eu pregava. Sempre que tinha tempo, eu fazia comunhão com as pessoas. E assim eu tive essa vida de soldado, né, passando assim, e eu fiquei muito feliz. Eu falei para o meu filho, você está acreditando no seu pensamento. O pai tinha essa cobiça quando era criança, mas eu joguei fora. E porque eu gosto do evangelho, eu gostei de Jesus Cristo,
eu queria falar sobre Jesus para outras pessoas. Por isso eu vivi assim. E assim Deus conduziu a minha vida até agora. Então, fracassando, ministrando. E para poder voltar novamente aqui, Deus fez o trabalho de me destruir. E enquanto eu estava me encontrando com os irmãos e conversando com eles, mais do que qualquer outra coisa, porque os irmãos não conseguem jogar fora a sua pessoa, eu posso enxergar eles agoniados, mas o problema é que essa agonia dura só algum tempo. Se eles se abandonarem, se acabar a sua pessoa, desde então, somente o Senhor pode trabalhar, mas aí eles ficam presos aonde? Depois que recebem a salvação, por que eu sou assim? Por que eu sou fraco nisso? Por que me falta nisso? Por que eu não tenho fé nisso? Por que eu não consigo abandonar isso? E continuamente começa a ficar preso na sua obra. Fazendo comunhão com a irmã, eu falei, irmã, esse problema não é nada. Não é essa atitude que aparece que é problema. Se isso for resolvido, automaticamente tudo é resolvido. Se eu morrer, automaticamente isso morre junto. Mas no coração, porque eu não quero me abandonar, eu só quero trocar a minha atitude, eu só quero trocar a minha obra. Então, continuamente eu fico preso em mim, aí eu acabo ficando preso na minha pessoa. Um dia, Deus surgiu no meu coração e mostrou essa minha pessoa que eu não podia depender e nem fazer nada. Até agora eu acreditei no meu pensamento, até agora eu acreditei no meu julgamento, acreditei no meu sentimento, eu vivi assim. Mas o resultado dessa vida foi fracasso. Deus me mostrou exatamente isso. E assim, eu pude começar a acreditar no Senhor. Eu pude acreditar na palavra. Eu pude encontrar o coração de Deus. Me encontrando com o coração do servo. Vocês escutaram a pregação durante a conferência, né? Se o ovo ficar assim, vai para a frigideira, né? Vai virar um ovo frito bem gostoso. Então, aquele ovo, quando você vê aquele ovo sendo frito, não tem perna, né? Não tem asa, não tem bico, não tem nada. É incrível, não é? Então, quando a mãe tá pegando aquele pintinho e a mãe choca e fica aquele pintinho bonitinho, é tão bonitinho, não é? Você comendo aquele ovo, você não fica pensando no pintinho, né? Eu tô comendo um pintinho agora. Quando a mãe, ela fica chocando o pintinho, agora já não é mais um ovo. No momento que a mãe fica chocando o pintinho, depois de 21 dias, exatamente, esse ovo já não é mais um ovo normal. Vira um pintinho bonitinho e vai nascer. Nós também, assim como esse ovo, quando nós ficamos com a nossa própria imagem, nós somente podemos ficar contra Deus, nós somente podemos ser arrastados pela cobiça da carne. Mas essa pessoa, essa mulher,
se encontrando com o coração de Jesus Cristo, se tornou no pintinho, né? Essa nossa pessoa, se nós nos encontrarmos com o coração de Jesus Cristo, se nos encontrarmos com o coração do servo, nós vamos sair dessa coisa chamada carne, vamos nascer de novo. E Deus vai fazer com que a gente viva como uma nova criatura. Então, depois que eu me abandonei do meu coração, eu tive muita liberdade. Eu não preciso mais olhar como as pessoas pensam sobre mim, não preciso me preocupar, não tenho o que esconder e também não tenho o que maquiar. E dessa forma, antes, se eu tivesse vivido a minha vida por mim, mas agora, através de Deus, todas as coisas estão acontecendo. Em 2010, eu acho que foi no mês de janeiro, a minha esposa falou para mim. A gente foi para o acampamento mundial da Tailândia e a gente precisava de dinheiro. Ai, a gente tem que pagar $120. Ah, por que ela tá falando para mim? Ah, é só ela pagar. É só você pagar, por quê? Eu não tenho, querido, eu não tenho dinheiro. Mas eu também não tenho. Aí eu falei, ah, tá bom, e deixei. E depois de um tempo, querido, como é que ficou a taxa que a gente tem que pagar? A taxa? Ah, eu acho que você vai conseguir resolver. Mas ela estava passando essa bola para mim. Por que eu que tenho que resolver? Você é meu marido. Nossa, eu fiquei sem palavras. Ah, tá bom, eu falei. Eu orei diante de Deus. Deus, a minha esposa foi para taxa de foi para o acampamento da Tailândia e ela precisa de dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Que o Senhor resolva esse problema. Ah, e naquele momento eu pensei, ah, isso é problema de Deus. Ah, Deus é quem tem que resolver. Ah, Jesus, esse problema é teu. Por favor, que o Senhor resolva. Agora eu vou descansar. Eu orei assim. Aí depois de um tempo a minha esposa me perguntou, querido, e agora onde está a minha taxa, né? Eles estão perguntando. Desculpa falar isso, mas eu fiquei um pouco irritado. Ou por acaso eu sou um banco? Eu não sou banco. Aí eu pensei, eu tenho que falar para ela. Eu depositei nas mãos de Deus. Ah, é? Ah, que bom. Ah, então Deus vai escutar. Então era assim que tinha que acabar? Mas ela perguntou de novo. Quando que você deixou nas mãos de Deus? Nossa, que irritante aquela pergunta que ela me fez. Antes? Ela atirava, né, assim. Ah, eu orei a outra vez para Deus e Deus falou que era problema dele. Eu deixei tudo nas mãos dele. Ah, é? Ah, então Deus vai resolver. Né? Ela tinha que ir embora assim, mas ela perguntou de novo. Quando que ele falou que vai dar? Ai, meu Deus, que agoniante que isso é. Se eu deixei na mão de Deus, então Deus é quem vai resolver do jeito dele. Mas ela me falou o quê? Ah, pergunta para Deus quando que ele vai me dar. Pergunta você, por que tá falando para eu perguntar? Mas porque eu sou bonzinho? E aí essa palavra ficou em atrito no meu coração. Ah, até agora eu tive esse tipo de vida espiritual. Foi assim que eu orei até agora.
Ah, foi assim que eu tive essa vida espiritual muito vaga. Ah, eu vou orar e Deus deve escutar. E sem receber a resposta exata, eu simplesmente falava: "Ah, Deus vai trabalhar", e vivia. Dentro da minha vida, através de cada problema, me encontrando com Deus, indo para diante de Deus, me encontrando com o coração do Senhor. Com certeza Deus iria trabalhar, mas mesmo Deus me dando esses trabalhos, porque meu coração não vai para diante de Deus, eu não podia experimentar a Deus. E tinha muitos problemas assim que estavam passando despercebidos. E era domingo de manhã, aquele dia. Ah, eu não orei exatamente diante de Deus. Eu tenho que orar exatamente diante de Deus. Eu vou perguntar exatamente para Deus. E 4 horas da tarde eu entrei no quarto. Eu entrei no quarto e escutei a palavra pelo computador que o pastor Park pregou. E ele pregou sobre Números 14 e falou: então, por um mês, vocês orem e experimentem o trabalho de Deus. Porque assim vocês, uma vez por mês, recebendo pela oração as coisas que Deus dá, então vocês vão somente recebendo 12 coisas por ano. Você vai poder experimentar o trabalho de Deus, e mesmo que você não fale para você viver pela fé, você automaticamente vai querer. E escutando o testemunho do pastor, o meu coração começou a ser sugado por essa palavra. E assim, em Tegu, no dia seguinte, a gente não tinha comida, né? Ele estava pregando o dia inteiro, e quando ele voltou à noite, porque não tinha comida, ele comeu kimchi de repolho. Ele tirou todo o sal do repolho, né? Assim, ele colocou sal e tirou, e ele comeu, né? E dormiu. E ele tava com... E tinha uma irmã que não foi pra casa da sogra, e ela ficou sozinha em casa. E enquanto ela estava orando à noite em casa, Deus continuamente deu um coração. Pega aquele envelope de dinheiro e dá para o pastor Park. E aí a missionária pegou aquele envelope e testemunhou para o seu marido, né? Aí essa irmã falou: daqui para frente eu vou cuidar do Senhor, eu vou me responsabilizar pelo Senhor. Mas na verdade foi aquela vez e acabou, né? E ela estava testemunhando isso. Então, o Deus que trabalha no pastor também vai trabalhar em mim. Então ele vai trabalhar assim também em mim. E depois que acabou a pregação, ele se ajoelhou e orou: Deus, realmente, por favor, que o Senhor me dê dinheiro. Eu orei, né? A minha esposa tem que ir para a Tailândia. E assim meu coração se encontrou com o coração de Deus. Por que tem que ir? Tem que ir para ser professora. Então, quem é que se alegra que ela vá? É Deus que se alegra. Então isso é um trabalho de Deus. E naquele momento eu recebi resposta de Deus. Então Deus, ele já respondeu a oração. Então que coração eu tive? Se eu abrir meus olhos e eu comecei a escrever. E eu estava escrevendo, e no meu coração já recebi a resposta de Deus. E 11 horas da noite eu cheguei em casa e a minha esposa jogou um envelope de dinheiro para mim e falou: olha aqui, uma vez. Tinha 10 cheques de $100, né? Eu precisava de $1.200. Aí eu perguntei: como assim você conseguiu? Aí ela falou: foi Deus quem me deu. E ela pediu.
Aí pediram a conta da minha esposa e eu dei. Depois de 10 minutos veio um dinheiro na conta. E essa irmã testemunhou, desde um certo tempo, eu queria dar um dinheiro, né, pro pastor, mas eu não tinha essa oportunidade. Isso não sou eu quem estou dando, é Deus quem está dando. Por favor, receba. E pediu o número da conta. Quando eu levei esse problema para diante de Deus, eu me encontrei com o coração de Deus. E depois que eu me encontrei com o coração de Deus, eu pude ver Deus resolvendo aquele problema. Então, desde então, eu aprendi a viver através de Deus. Deus existe, Jesus Cristo existe e esse Jesus Cristo está comigo. É só eu viver por esse Jesus Cristo. Então, me libertar da minha pessoa, né? Até agora eu dependi de mim, acreditei em mim, queria mudar a minha pessoa. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer o trabalho de Deus. E tudo acabou em fracasso. Pessoal, não tenham nunca esperança em si mesmos. Vocês nunca vão conseguir mudar. Se eu mudar, eu vou ficar contra Deus, eu vou atrapalhar a igreja, vou bagunçar a igreja. Eu não vou conseguir mudar nada dentro da igreja e eu vou querer fazer. Não sou eu que tenho que mudar. Eu tenho que morrer, eu tenho que acabar. Essa minha pessoa não serve para nada. A minha carne é algo que somente pode ficar contra Deus. É algo que somente pode ficar contra Deus. A carne nunca vai mudar. Então, eu comecei a viver a vida que Jesus Cristo me deu. E passando até agora. Na minha vida, todos os problemas que surgem, antes eu queria fugir, me esconder. Qualquer jeito que fosse, eu queria utilizar o método humano para resolver. Mas agora, qualquer problema que seja, porque é Jesus Cristo quem resolve, tudo é resolvido. Por isso, Romanos capítulo 8, versículo 17 está escrito, né, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Então, muitos irmãos sempre vivem perdendo, né? Tem mais vezes que a gente perde ou que a gente ganha? Tem mais vezes que a gente perde, né? Por que parece que a gente perde? Porque eu quero lutar, por isso que eu perco. Porque eu quero entrar em atrito, por isso que eu perco. Não é? Se Jesus Cristo lutar, se Jesus Cristo brigar, se Jesus Cristo resolver, todo mundo pode vencer. Um irmão veio e me procurou. Ele pediu para comprar um apartamento, né? E ele não conseguiu, ele ficou tão chateado. Como isso pôde acontecer? E ele ficou despejando toda essa tristeza para mim, né? Ele veio 2 vezes para mim reclamar. Aí eu falei, irmão, por que é tão importante o apartamento? Você não é que vai ser despejado agora, né? Se você tiver só Jesus Cristo, isso não te basta? Quando eu vejo o irmão perdeu a Jesus Cristo no seu coração. Se você ganhar o coração de Jesus Cristo, se Jesus estiver no seu coração, mesmo que não seja o apartamento, o que ele não vai te dar? É ou não é? Eu fiz comunhão com ele. E esse irmão indo embora, ele
abandonou o apartamento no coração dele. E ele ganhou Jesus Cristo e foi embora com felicidade. Ai, que surpreendente. Depois de alguns dias, ele me telefonou. Pastor, eu não tinha conseguido, né? Eu não tinha passado na avaliação, mas eu consegui. Ah, pastor, consegui. Ele me telefonou. E ele me abraçou, ficou feliz. Ele jamais é esse tipo de pessoa. Ele é tão calminho, quietinho. Ele não sabe, né? Expressar as coisas, os sentimentos assim, mas ele ficou tão feliz. Dentro de Jesus Cristo tem todas as coisas. Mas o importante é o quê? Vocês receberam a salvação, né? Se vocês receberam a salvação, dentro do seu coração tem Jesus Cristo ou não tem? Acreditam nisso? Vocês acreditam que Ele sempre está com vocês? Vocês acreditam que ontem Ele também estava com vocês? Então por que vocês perderam ontem? Vocês acreditam que Jesus Cristo está com vocês? Mas vocês se esqueceram por um breve momento de Jesus Cristo, né? Em João capítulo 2, faltou vinho, né? E o problema de faltar vinho não foi o noivo quem resolveu. Não foi também o mestre-sala que resolveu esse problema. Então, a falta de vinho naquelas bodas, quem foi que resolveu? Foi Jesus Cristo quem resolveu. Em Gênesis capítulo 2, falou que não tinha ainda aéreo, não tinha água e não tinha agricultor, não tinha planta nenhuma. Aquela terra não tinha nenhuma esperança, nenhuma felicidade. Quando eu vejo, eu também olhava para a terra e tinha desesperança, mas um dia Deus, Ele transformou aquela terra que não tinha esperança e fez com que eu olhasse para Deus. Aquela desesperança, não existe só essa terra desesperançosa. Quem mais está ali também? Existe Deus. Eu também estou aqui. Parece que Deus estava falando assim. Quem é que também estava ali? Não tem só essa terra desesperançosa. Não tem só essa terra sem esperança nenhuma. Olha para mim também, pensa em mim. Existe Deus também. Por isso, em Gênesis capítulo 2, está escrito que estava acabado todos os céus e a terra. A gente tem esse Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele criou os céus e a terra e agora está descansando. E agora a gente pode entrar em Deus e descansar. Você quer entrar em Deus e descansar ou você quer ter esperança nessa terra que não tem nada? Vocês querem continuar vivendo nessa terra? Então, se eu falar continuamente assim, parece que é só bronca, né, que eu estou dando. Mas as pessoas são enganadas por Satanás. E as pessoas, elas têm esperança nessa carne, têm esperança, elas não jogam fora a esperança nessa carne. E de uma forma insensata, quando a gente vê elas vivendo dessa forma insensata, a gente fica tão chateado com isso, né? Deus já existia desde Gênesis capítulo 1, certo? A terra estava sem forma e vazia. E a treva pairava sobre a face do abismo. Deus estava no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 38, no capítulo 50 também. Em Êxodo também, Deus estava ali. É ou não é? Então, em todas as partes da Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, Deus deixou de existir. Deus, Deus e Deus. Mas a nossa vida e a vida da Bíblia é diferente. Deus está ali.
Mas eu acho que tem muitas vezes que Deus não está participando dentro da minha vida. Hoje eu li Romanos, capítulo 4, versículo 3, vamos ler todos juntos. Romanos 4, 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão se tornou justo, certo? Abraão tinha justiça. Abraão tinha a justiça de Deus, como? Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não creu em Deus desde o começo. Ele esperou pela promessa de Deus no capítulo 12, em Gênesis 12. Mas a gente pode ver no capítulo 15 que ele teve fé em Deus. Deus até agora, ele me protegeu a minha esposa. Por isso que ele me deu muitos bens também. Então, eu acredito no Deus que me... Deus, o que o Senhor quer me dar? Deus chamou Abraão para fora de casa. Era noite. E era noite, Deus falou, olhe para os céus. Vê se você pode contar quantas estrelas há. Sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. E Abraão creu nisso. Amém? Ele creu no quê? Ele creu somente... Ele não só aceitou a palavra que ele ia ser pai de muitas nações, mas ele aceitou a palavra de Deus. E Deus está falando que ele tem aceitado a palavra de Deus que foi imputado como justiça para ele. Por isso está escrito no versículo 4, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então está escrito que, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Então o filho mais velho, ele trabalhou, e então ele é o que trabalha e merece, né? Então ele é uma pessoa que estava esperando pelo pagamento do seu trabalho, mas ele não ganhou nada. O filho mais novo, ele gastou, desperdiçou todos os bens do pai. Mas por aquele filho... O pai matou aqueles novilhos cevados, fez um banquete para ele. E o filho mais velho não conseguia compreender isso. Mas por que, para mim, ele não matou nenhum... Ele não matou nenhum cordeiro para mim. Nunca me deu um cordeiro para me divertir com os meus amigos. Então, aquele banquete que o pai fez para o filho mais novo, o filho mais velho não conseguia compreender. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ah, eu trabalhei por muitos dias sem quebrar nenhuma lei dele, mas ele nunca me deu nada. Como? Como que ele pode fazer assim pelo humano? Então, porque muitas pessoas estão como pessoas que trabalham. A graça de Deus não é tida como graça para nós.
Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, então, quem trabalha e Deus concedesse a sua graça, essa pessoa não ia considerar como graça, mas como uma coisa óbvia. Então, se a pessoa não jogar fora o seu pensamento, ela não pode aceitar a palavra de Deus, ela não pode aceitar a misericórdia de Deus. Está escrito, né? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quem? Deus. Embora eu sou sujo, eu seja mau, imundo, embora eu não tenha trabalhado, eu não tenha feito nada de bem, eu não tenha nada para me estabelecer, eu somente tenha coisas vergonhosas, mas quem é que pode me justificar? Deus. Deus está me falando hoje que eu sou justo. Então nós temos que acreditar no quê, pessoal? Eu não tenho que acreditar no meu pensamento. Eu tenho que acreditar na palavra de Jesus Cristo, independente de combinar ou não com o meu pensamento, independente de eu entender ou não. Mas o que Deus está me falando? Eu tenho que escutar essa voz. Se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Amém? Independente da minha imagem, se Deus falou que eu sou santo, eu sou santo. Se Ele falou que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Deus falou assim. Deus falou que nós somos justos, mas nos seus corações, vocês têm que guardar essa justiça de Deus no coração. Então está escrito que Deus, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. A nossa justiça se torna quando nós acreditamos na palavra de Deus. Então essa fé é quem vai nos dar coragem. Vamos ler o versículo 5 todos juntos? 1, 2, 3 e já. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pessoal, Deus falou que nós somos justos, vocês acreditam? Então, vocês acreditam no Deus que vos justificou? Sim, acreditem nesse Deus agora. Muitas pessoas porque falta essa fé de que acredita na justiça que Jesus Cristo nos deu, elas ficam presas na situação. Deus nos deu Ele. Eu sou o seu prêmio. Quem? Deus se tornou no prêmio de Abraão. Deus deu a ele. Hoje em dia, Deus nos deu Jesus Cristo. Vamos pensar no povo de Israel. Por 430 anos trabalhou como escravo e saiu do Egito. É um milagre isso, não é? Isso foi por meio de Deus. Eles saíram do Egito e foram parar na frente do Mar Vermelho. Atrás estava o Egito seguindo, os soldados do Egito, e na frente tinha o Mar Vermelho. Eles não tinham caminho. Eles estavam reclamando de Deus e de Moisés. Ah, porque não tinha lugar para nos enterrar no Egito que nos trouxeram para cá. Por que a gente não pediu para vocês nos deixarem? E eles estavam reclamando. Por que eles estavam reclamando? No coração do povo de Israel, por 430 anos,
Se eles tivessem o Deus que salvou eles do Egito, por que o Mar Vermelho se tornaria problema? Deus nos salvou do Egito. Deus está conosco. Deus vai tirar esse Mar Vermelho. Ele vai abrir um caminho. Deus nos conduziu para cá, não para a gente morrer na mão dos soldados do povo do Egito, mas Ele vai nos conduzir para a terra que mana leite e mel. Quando a gente sabe exatamente o coração de Deus, as pessoas que têm Deus estabelecidas no seu coração exatamente, elas não se tornam escravas da situação, elas não têm sofrimento. Mas por causa de Deus, elas podem ter esperança e podem cantar um novo cântico. O povo de Israel andou por 40 anos no deserto. Eles fizeram tendas e dormiram no deserto. E de manhã cedo eles se alongavam e quando eles iam lá para fora, eles viram na terra, junto com a serragem, eles viam a serração, eles viam o maná. E eles chamavam, vem pessoal, vamos pegar o maná. Então eles pegavam assim o maná. E desde de manhã, eles podiam ver o trabalho de Deus. Olha, Deus nos deu o maná. E comendo o dia inteiro o maná, olha, é maná, olha, Deus nos deu o maná. Olha o maná. Sabe o que significa maná? O que é isso? Foi Deus quem deu. Então estavam andando pelo caminho. E Deus partiu a rocha e deu água ali na rocha. Diz que o deserto tem 50 graus, né? Mas eles andavam na sombra. O que é isso? Eles olhavam para cima e estava passando uma coluna de nuvem e de fogo. Ah, e eles queriam comer carne agora. Deus, eu quero comer carne. E Deus encheu de codornizes. Eu não sei se eles fizeram assado, cozinhado, frito, eu não sei como eles fizeram essas codornizes. Mas eles viram o trabalho de Deus, né? E aí chegou a noite. A noite. Porque no deserto tem muita diferença de temperatura. E aí estava bem quentinho. Quando eles olharam para cima, o que é que tinha? Tinha a coluna de fogo junto com eles. Mas sabem por que eu estou falando isso? Até eles entrarem no deserto, até eles entrarem na terra de Canaã, desde de manhã até a noite, eles estavam mesmo experimentando, vendo o trabalho de Deus, eles estavam, mesmo quando surgia um problema, reclamavam, murmuravam. Onde está o motivo deles ficarem reclamando? É porque desde o momento que eles saíram do Egito até chegar na terra de Canaã, eles viveram sem estabelecer Deus no coração, estabelecer a Deus no coração. Se eles tivessem vivido estabelecendo Deus no coração, se eles vivessem tendo Deus no coração, qualquer problema que fosse, Deus resolveria o problema, Deus seria a sua esperança. E Deus, enquanto trabalhasse por esses 50 anos no deserto, Deus trabalhando no deserto, eles estariam felizes. Então foi assim com Josué e Caleb, não foi? Amém? Então, como é que o pastor Parque viveu até agora? Pelo Evangelho, enquanto ele viveu somente por Deus, ele testemunha, né? Eu nunca perdi. Nunca, não nada
Todas as coisas que eu fiz deu certo. Quem foi quem fez? Foi Deus quem fez. Nós recebemos a salvação. Se recebemos a salvação, estabeleçam a Deus dentro do seu coração. O Deus que está no meu coração, se ele for estabelecido, eu vou poder viver por ele. Ele vai trabalhar na minha vida. Se esse Deus for estabelecido, eu vou poder viver estabelecendo ele no meu coração. Enquanto eu viver estabelecendo ele no meu coração, Deus vai poder trabalhar. Eu acredito nisso. Por isso, semana passada, pastor Parque falando sobre Josué capítulo 16, através de Jericó, o que isso quer dizer? Dizer através de Jericó, passando por Jericó, olha ali, aquele muro quebrou, né? Foi derribado, né? Lá tinha a prostituta Raabe, ela aceitou o salmão e ela recebeu a promessa. E a família da prostituta Raabe escutou o evangelho, receberam a salvação. E através dessa família a gente pôde receber vida. E assim, quando Deus falou, gritai, nós quando demos 7 voltas e gritamos, esse muro foi derribado. Deus trabalhou assim para nós. Lembrem-se desse Deus, ele pregou assim, né? Através do muro de Jericó. Agora, dentro das suas vidas, que vocês possam ter uma vida onde Jesus Cristo é quem justifica. Dentro de nós tem Deus. Não se esqueçam. O Deus que justifica, o Deus que aperfeiçoa, o Deus que justifica. Vivam por Ele. Porque assim, vocês não vão precisar temer a nada. Porque assim, o Deus que trabalha através do pastor, o Deus que trabalha através da igreja, Ele também vai poder trabalhar poderosamente dentro de vocês. Quando penso nesse Deus, eu tenho esperança no meu coração. E fazendo comunhão com cada pessoa, quando eu vejo as pessoas sendo transformadas, Deus está trocando essa pessoa, Deus está fazendo esse trabalho. Quando eu vejo isso, parece que vai estourar lágrimas dos meus olhos de tanta emoção que eu fico. Eu fico tão esperançoso e feliz, e que todos vocês se satisfaçam com esse Deus, se alegrem com esse Deus, que vocês possam ter uma vida feliz. Agora que dentro de vocês, Deus é a luz, não é? Que vocês acabem essa vida agora de viver por vocês mesmos e vivam por Deus. E eu acredito que Deus estará sempre com vocês. Vamos até aqui.